Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Passo a Passo do Projeto Expulsão Autonômica. Eu sou Felipe Amatuzzi, professor fisioterapeuta, TO, PhD, fisioterapeuta osteopata. E no passo a passo de hoje, deixa eu até colocar no silencioso aqui, no passo a passo de hoje, uma pergunta que já me fizeram algumas vezes, que seria assim, como controlar o SNA? Rapaz, essa é uma pergunta difícil, mas que é um desafio para a gente tentar explicar. Normalmente nossos vídeos do passo a passo duram em torno de meia hora. A ideia não é fazer nada assim, é, nem tão raso, nem tão profundo, mas um vídeo que você consiga aí estar acompanhando bem, né? E podendo aprender alguma coisa nova aí, indo de um passo a passo. Ok, como controlar o SMA? Cara, primeiro a gente tem que pensar que o sistema ele é nervoso e ele é autônomo. Nossa, como assim? Ele é autônomo, óbvio, né? Ele sendo um sistema que ele é autônomo, o que vai acontecer é simplesmente que você, via de regra, não tem controle sobre ele. Via de regra, você não tem controle sobre ele. Então, por exemplo, você consegue chorar quando você quer? Via de regra, não. Isso é um controle autônomo. Você consegue sentir fome quando você quer? Ou quando você quer, você consegue ir ao banheiro? É quando você determina isso? Não. Isso são funcionamentos corporais. Eles simplesmente acontecem. Né? Eles simplesmente acontecem. Então, via de regra, a gente não consegue, né? A gente não consegue fazer um controle assim tão específico ou tão grande. Mas, professor, tem gente que consegue, então os atores, como eles fazem, etc. Ah, pera lá. Mas aí é outra coisa. É como se eles manipulassem para ter algum controle sobre o sistema. Ah, como assim? Vamos lá. Eles utilizam algumas manipulações. E aqui eu não estou falando de trust, tá? Eles manipulam algumas informações para acessar o sistema e gerar o estímulo, tá? A gente tem que pensar alguma coisa assim, ó. Eu tenho basicamente o meu cérebro, como é o córtex cerebral, né? Eu tenho uma segunda área aqui que eu vou desenhar assim, e como possa a corzinha bonitinha, tá? E, e eu tenho em seguida, deixa eu pôr de preto mesmo, aqui como se fosse o nosso tronco cerebral. Aqui o córtex. Continuando, vamos dar cores às coisas. Ah, que bonitinho, olha lá. Pronto. Ok, então é como se eu tivesse essas três relações aí. Então eu tenho como se fosse um cérebro muito mais cortical, que seria mais racional. E aqui eu tenho uma área que normalmente ela é uma área límbica. E essa área límbica, ela quer dizer emocional. Se você pegar lá livros de neuroanatomia, etc., você vai ver que tem assim, giro do cingula, ínsula, enfim, todas assim umas áreas que estão envolvidas a emoção, tá? Aqui é o famoso córtex, vai ter aquelas divisões, lobos, né? Lobo anterior, aquelas relaçõezinhas lá mais famosas que a gente vê os sulcos, né? Alguns sulcos mais famosos que o outro, sulco central, sulco pré-central e todas essas relações.
E aqui no tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo. E aí em seguida continua com a medula. Então a gente tem, vamos dizer, uma estrutura que funciona assim. E essa porção do tronco cerebral aqui, né, ela via de regra, ela é uma área, por exemplo, que ela é não consciente. Você normalmente não percebe isso aqui. Se fala que é o cérebro reptiliano, que é basicamente as suas ações e reações ao meio ambiente, muito voltado à questão da sobrevivência. Para você sobreviver e se manter vivo aqui, para isso que serve, e a coisa funciona assim, dessa maneira, tá? Então você acaba tendo uma dessas relações assim. Então o que normalmente acaba ocorrendo aqui, né? Para que você tenha, vamos dizer assim, uma ação autonômica, ela normalmente ela sai desta região aqui. Ela vai ter que sair do tronco cerebral. E ela vai mandar essa ação, vamos dizer, assim. E aqui é uma ação que a gente chama de eferente. Ele vai comandar alguma coisa, vai enviar lá, chora, não chora, aumenta a pressão, não aumenta, vai fazer alguma dessas relações. E ela faz essa relação muito baseado no que ele recebe de informação, obviamente. E isso vem por umas informações que a gente chama de aferente. Então ele chega a informação e acaba processando a informação nessa região e normalmente a devolve. Alguma dessas informações ela acaba atingindo a parte límbica, a parte emocional ali, tá? E isso vai fazer uma integração muitas vezes com áreas cerebrais mais que são conscientes. E aí você vai ter noção do que está acontecendo, por exemplo. Tá? E claro que essas áreas todas elas se conectam entre si. Né? Você pode verificar que isso acaba ocorrendo. Mas, via de regra, se você começar a pensar em alguma emoção, você começar a trabalhar em cima dela, você começa a fazer o caminho oposto, que é basicamente o que os atores acabam fazendo, ou as pessoas que vamos dizer assim, que tem um controle muito grande sobre o seu próprio emocional. Porque normalmente o emocional, gente, é uma coisa que a gente não controla ele demais. A gente controla um pouco dele. Mas as emoções, muitas das vezes, elas nos levam a tomar essa atitude, não o contrário. Entendeu que a pessoa é muito fria, muito... né? Ela pode, inclusive, utilizar das emoções para persuadir. Que é, por exemplo, às vezes, que o caso que um ator acaba fazendo. Então, a gente tem, por exemplo, atores que têm que se sentir naquela posição para que ele, vamos dizer, consiga interpretar o papel que ele tem que fazer, etc. E tal, né? Ele tem que sentir aquilo todo e fazer e tudo mais. E tem ator que consegue simplesmente assim, vamos dizer, ele controla isso, né? Ele controla. Então, ele simplesmente começa a enviar informações do seu centro mais mais consciente, passando, pegando uma carona no emocional
que às vezes ele tem ali e tudo mais. E isso vai ativar, vamos dizer assim, essa parte reptiliana, límbica, reptiliana autonômica. E aí com isso ele consegue modular alguma ação sobre o sistema simpático ou parasimpático, fazendo o cara chorar, etc. Né? E esse aqui, ó, é aquelas famosas pessoas que conseguem passar, por exemplo, num detector de mentira. Detector de mentira. Porque quando a pessoa mente, ocorrem alterações autonômicas ali que em tese não tem como esconder. Mas normalmente quem precisa passar por um detector de mentira é quem sabe mentir. Então ele começa a manipular, né, os seus próprios sentimentos para que ele consiga, vamos dizer assim, não transmitir ou transmitir uma ideia diferente disso. Né? Então, são consideradas pessoas que têm, vamos dizer, nem sempre são pessoas tão sociáveis, são normalmente pessoas que têm fobias sociais, etc. Então eles conseguem estar influenciando nisso. E normalmente a nossa empatia com o próximo, ela está muito associada à nossa questão límbica emocional. Olha aí que interessante isso. Ela está associada ao nosso límbico emocional. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas que acabam tendo um controle muito grande sobre essa questão autonômica, em muitos casos ela consegue, vamos dizer assim, se moldar e consegue influenciar outra pessoa da maneira que ela quer, usando essa arma. E isso nem sempre é bem visto, porque você pode levar a pessoa a fazer coisas que às vezes ela não quer, às vezes são coisas assim que muitas das vezes estão relacionadas a coisas não muito legais. Né? São coisas que não são às vezes muito boas aí para tá ocorrendo, né? Então existe toda uma questão associada a esse emocional, racional e essa quantidade aí de relações. Claro, a dependência do meu emocional, vamos dizer, ele é muito forte, ele acaba atrapalhando como o meu cérebro racional trabalha, ele acaba atrapalhando como o reptiliano trabalha. Então ele tem dificuldade às vezes de fazer luta ou fuga na hora que ele precisa. Na hora que ele precisa assim, ir para o enfrentamento, não consegue. Ou o contrário, qualquer coisa leva a um enfrentamento. Né? Então, por isso que existe uma relação do emocional muito grande com o sistema. Né? E aí, o racional, vamos dizer assim, quando a pessoa tem um racional, às vezes, muito forte, aqui, toda a questão que chega do emocional, que tem que trabalhar com o reptiliano, eles trabalham entre os dois aqui e o cara não tem consciência do que está acontecendo. Então, assim, às vezes a pessoa é aquele paciente que a pessoa, assim, ela come bem, ela se exercita, etc. Só que ela é mal resolvida algumas questões psicológicas dela e isso vai, entre aspas, matando ela aos poucos. Porque não tem essa relação, ele não consegue sentir as coisas. Basicamente, para esses pacientes eu falo assim, você entendeu o seu problema? Aí o paciente fala, eu entendi o meu problema. E aí eu brinco com ele assim, esse é o teu problema, é que você entende o problema, você não sente o problema. Porque nesse caso, a pessoa precisa, na verdade, aprender
a mais sentir do que pensar o problema. Percebe? E tem pessoas que são o oposto. Muito doido. O que acontece? A pessoa é tão emocional, que qualquer coisa que você fala, ela tá chorando, ela tá se pondo de vítima. Não consegue pensar racionalmente, tomar ação, por exemplo. Né? Ou quando a gente decide tomar uma ação, eu vou fazer um tratamento, eu vou procurar alguém para isso, eu vou falar com fulano. É uma ação racional. Eu estou basicamente querendo fazer uma ação racional. Então, se o estímulo fica no límbico, ele fica circulando aqui, circulando, e a pessoa, né, fica perdida nesse ponto, não consegue trabalhar, não consegue tomar uma ação. É aquele caso que a pessoa tem uma paralisia, ela não consegue seguir para frente com a vida, ela não consegue estar, né, trabalhando nessas relações. Então, como controlar o SNA? Cara, basicamente você precisa ter algum certo estudo para que você consiga controlar ele, né? Então, atores psicopatas, cara, pensa assim, ó, tem pessoas que enganam as outras, fingem sentimentos para poder tirar vantagem. Eles estão utilizando o artifício de controle do SNA, né? Eles estão usando o artifício de controle do SNA. Então essas pessoas, por exemplo, elas têm essas características, né? E aí se fala que elas conseguem ler o que as outras pessoas estão sentindo e conseguem adaptar isso. E ela pode ler de várias maneiras. Ela lê, por exemplo, do jeito que a pessoa se move, ela lê principalmente das expressões mímicas e faciais, ela consegue simplesmente perceber essas coisas. Percebe. Tem pessoas que às vezes a gente conversa e parece que ela sabe exatamente o que a gente está pensando. Né? Dos ritos amorosos é muito comum. Ah, o fulano me conquistou, ele basicamente fez isso. Ou aquele cara famoso Dom Juan. Ah, ele sabe a mulher que gosta dele. Ou as mulheres que entendem como conquistar o homem porque ela exatamente faz a mesma coisa de uma maneira inversa. Sabe? Então essas relações elas acabam sendo, digamos, controles disso. Existe uma questão associada também, vamos dizer, e isso já é estudado de algum tempo, que seriam algumas expressões faciais, né? E a depender da expressão facial que você tenha de determinado músculo e tudo mais, você consiga, vamos dizer, determinar algum sentimento, alguma coisa assim, tá? Então, já se sabe, por exemplo, que pelo menos nós temos pelo menos 6, 7 expressões faciais são assim, é o mesmo sentimento para o mundo inteiro. Felicidade, tristeza, nojo, são o mesmo sentimento para o mundo todo. Então, a depender como a pessoa reage, né? Vou tentar dar algum exemplo aqui. Por exemplo, se a pessoa começa a fazer isso aqui com a boca, olha como muda a expressão do desenho. Tirei, ó. Espera lá. Olha lá. Você já começa a perceber a diferença. Então, isso é uma relação autônoma. Aqui, para a boca assim. Olha a diferença. Tá? Eu posso ter algo assim, ó. E a gente está mostrando a microexpressão da boca só. Né? Cara, é muito interessante isso. E aí você começa a ter essas relações. Eu posso fazer isso e essa sobrancelhinha levantada. Olha como a expressão acaba mudando, né? Isso aqui pode subir um pouquinho o nariz assim também.
enfim. Então, essas microexpressões faciais, elas acabam sendo, vamos dizer, um ponto de conexão dessa parte emocional e ela pode estar relacionado a essas relações. Por isso que se fala muito que quando o cara joga poker, né, é o famoso poker face, que é o rosto do poker. O poker face, ele acaba sendo aquele rosto em que não transmite, vamos dizer assim, nenhum sentimento. Ele não vai transmitir confiança, não vai transmitir soberba, não vai transmitir que está com medo, não vai transmitir nada. Ele tem que ficar com a cara o mais passível possível. E a gente que é professor tenta fazer isso nas provas práticas. Fazer um poker face, porque a gente não quer, em tese, influenciar o aluno. Né? O aluno está lá fazendo a prova, você faz assim com ele, ou você faz assim, ou ele está fazendo a prova, você faz assim, ou você faz assim. Você começa a mexer as suas expressões e isso, de fato, pode acabar influenciando a relação dele, né? E isso, assim, via de regra nas pessoas, isso é inconsciente. Isso é inconsciente, tá? Isso normalmente vem de uma teoria chamada teoria polivagal. Essa questão das microexpressões faciais, que em tese o vago tem relação com o nervo facial, né? E acaba trabalhando as mímicas faciais associadas a essa questão toda. Cara, então você vê o quão é interessante você começar a entender como o SNA funciona, porque ele acaba te ajudando inclusive nessas relações. Muito do que as pessoas falam, muito da forma como as pessoas agem, está muito menos relacionada de fato ao que elas pensam, acreditam, sentem, etc. Mas está muito relacionada a essas questões, né? Então existem programantes, famosos pré-programantes, que são questões emocionais, programantes, que são questões emocionais e que nem sempre ela permite com que você tome as ações que você queira, porque ela fica entre o teu cérebro racional, que é o teu que assim, racionalmente você quer agir, e o cérebro que realmente dá ação, que seria esse cérebro mais associado aí à parte autônoma, né, o tronco cerebral, de você realmente tomar ações e decidir isso aí. E ele acaba sendo um filtro ali, né? Por isso que eu gosto de mostrar uma relação um pouco assim, que parece que fica assim um pouco mais nítido pra gente, como que essa questão acaba ocorrendo. Então, no fim das contas, a gente tem que tentar manipular, vamos dizer, o sistema para que a gente possa ajudar isso aí, né? Então, por exemplo, se você tem pré-programantes, problemas emocionais grandes, etc., que isso pode afetar na sua saúde, a gente tem que saber identificar isso para poder dizer, olha, existem essas questões que podem estar associadas a isso. Por exemplo, eu não sou psicólogo, não é a minha área de atuação, mas eu consigo às vezes identificar isso e falar assim, cara, isso aqui você tem que trabalhar essa sua emoção nisso. Um psicólogo vai te ajudar, um profissional que te dê um suporte, né? Alguém que trabalhe mais associado com isso, com essa questão emocional aí e os sintomas. Claro que tem, é muito comum, né? Então, pouco a pouco isso vem de uma relação muitas das vezes mal resolvida que a gente tem com o pai, com mãe, com o irmão, com o amigo, com uma situação, com outros. Então, tudo isso gera uma infinidade de possibilidades de possíveis problemas que vão aparecendo ao longo do tempo se você não
não consegue trabalhar e resolver isso. Em muitos casos, isso é empoeirado, jogado para debaixo do tapete, a pessoa vai vivendo e vai escondendo aquilo. E, a depender do estímulo externo, ele cutuca aquele problema ali de novo, né? Então, são questões assim que a maioria de vocês, eu tenho certeza que já encontrou pacientes, pessoas com esse tipo de problema. E, claro, obviamente, todos nós temos esse tipo de problema. Todos nós temos pré-programantes, todos nós temos alguma dificuldade, ou nós somos mais racionais um pouco, ou nós tendemos a ser mais emocionais, né? Nós temos essa relação, ou nós estamos mais reativos a depender do nosso estado de saúde também, né? E nosso estado mental. Então, pessoal, é vamos dizer assim, um fator que é assim, realmente complexo quando você acaba trabalhando essas relações aí, né? Como controlar o SNA? Cara, enfim, você tem que, em tese, o teu racional conseguiria controlar tudo. Agora a pergunta é, você quer aprender a controlar tudo pelo seu racional? Você vai ter uma grande vantagem sobre isso, vai ter vantagem em controlar demais os sentimentos, saber de quem você gosta, de quem você não gosta, ou aprender a gostar de alguém ou não gostar de alguém, gostar ou não gostar. Fica essa questão aí. Existe ética nisso? Não? Qual que é o seu valor em relação a isso? A gente falou em valor, já falamos em pré-programante, já falamos em problema límbico, dessas relações todas. Então, o SNA a gente não deveria controlá-lo tanto. A gente deveria sim trabalhar em conjunto com ele para ter melhor saúde e ter, vamos dizer, formas de se cuidar melhor, para daí você conseguir cuidar também de outras pessoas. Bom, a ideia desse passo a passo foi trabalhar um pouco essas questões com vocês, né? Bem interessante, né? Espero que vocês tenham gostado. E depois eu tento fazer um outro sobre algum controle associado mais a exercício físico, nutrição, e a ideia é a gente trabalhar um pouco isso aí com vocês também, tá? Então nós vamos ficando por aqui nesse episódio do Passo a Passo do Projeto Noção Autonômica. Você que gostou do vídeo, não está inscrito ainda no canal, clica, se inscreve, você vai ser notificado quando esses vídeos entram no ar, acaba ajudando aí você a acompanhar, né? E pode recomendar algum amigo se você achar legal isso, fazer seu comentário. E é isso, quero te agradecer e ver você no nosso próximo episódio. Aquele fraternal abraço, até lá.